incendeia minha alma, Senhor. Bem suave, só você. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Ela Maria, Laria, 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 La Maria, Laria, Laria, Nana Maria, Laria, 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 Laria. Que a força nos venha do céu, que o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós nessa manhã, que possa abrir as nossas inteligências, para que possamos compreender a sua palavra, para que possamos descobrir através do Evangelho o verdadeiro caminho da felicidade. Quando Deus age em nós, Ele nos encaminha para a realização humana. É fruto do Evangelho em cada um de nós vivermos. É fruto do Evangelho em nós encontrarmos o caminho que nos realiza, que nos faz felizes. Peça hoje ao Senhor que este Kairos seja para você um tempo de graça, um tempo de encontro com Ele, e que você saia daqui mais feliz do que quando chegou. Amém? Mais felizes do que quando aqui chegamos. Trouxe a Bíblia hoje? Muito bem, então pode abrir a palavra. Muito embora você já conheça de cor esse texto, mas eu gostaria muito que você me acompanhasse com a sua Sagrada Escritura. Mateus capítulo 5. É o Novo Testamento, viu? Mateus fica no Novo Testamento. Mateus capítulo 5. Quem não tem a Sagrada Escritura em mãos, vai prestar bem atenção para você saborear cada palavra desse Evangelho lindo, dessas palavras poderosas que Jesus pronunciou no alto de uma montanha. E não foi por acaso. Essas palavras combinam com a geografia de onde foram ditas. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Pode ficar sentado, não tem problema não. Vendo Jesus as multidões, subiu ele ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem,
e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A vida nos ensina que não tem receita mágica para ficar feliz, né? E enquanto a gente rezava, a gente pedia que Deus nos curasse, que nos libertasse de tudo aquilo que precisa ser libertado e curado em nós. Sabe, minha gente, no mundo em que nós vivemos, no contexto em que nós vivemos, nós precisamos ser curados, primeiramente, a respeito do que nós consideramos ser feliz. É uma cura. É interessante porque a conversão, eu já cansei de falar isso para vocês, a conversão é a substituição de pensamentos antigos por pensamentos novos. Mas qual é a novidade que substitui o que é antigo? É Jesus. Nós somos filhos do Antigo Testamento que foram rebatizados, que foram mergulhados na vida nova de Jesus. Então, nós somos desde Jesus, os filhos do Novo Testamento. A novidade que veio para substituir o que é antigo é Jesus. As crianças continuam gritando. Alguém vai pedir, por gentileza, que elas não gritem mais. Psiu. Vocês aí que estão subindo a escada, vamos ficar quietinhos agora. Por gentileza, gente, vocês que estão perto, fala que eu estou pedindo para elas. Elas estão falando muito alto. Psiu. Pode subir a escada em silêncio. Alguém, por gentileza, chegue perto e diga que eu estou pedindo. Isso, bonitinho. Obrigado, parceirão. Nós somos filhos dessa novidade. Jesus é a boa notícia. Ele substituiu um jeito de viver antigo, um jeito religioso antigo de ser. E a conversão é a substituição desses conceitos muitas vezes arraigados dentro de nós, que não são cristãos, são pagãos. O que é uma coisa pagã? Que não recebeu o tempero. Não é lá em Minas o feijão pagão? Tem uma coisa mais sem graça que feijão pagão? O feijão pagão ainda não está com sal, ainda não está temperado. Mas na hora que a gente dá uma fritadinha no alho, põe uma cebolinha, um louro. Como eu gosto de louro no feijão. Você vai incrementando o feijão e ele deixa de ser pagão. É saudável, doutora? O louro? Ai, que bom. E o bacon? Então não batiza ele com bacon, não. O feijão, quando ele é pagão, ele está insosso, sem tempero, sem graça. Minha gente, na nossa cabeça existem muitos conceitos e pensamentos que ainda são pagãos. Por quê? Porque nós não estamos totalmente convertidos ao Evangelho. E não é nenhum problema a gente reconhecer isso. Problema é a gente viver fingindo que a gente é cristão, sem ter coragem de tocar na conversão dos conceitos que nos regem. É a famosa mudança de mentalidade que São Paulo falava. São Paulo era um homem muito culto. São Paulo foi o grande homem, ele foi o grande intelectual do Evangelho, foi ele que olhou para as atitudes de Jesus, para os gestos de Jesus, para as palavras de Jesus, e criou teologia em torno de tudo isso, para que as comunidades pudessem ser instruídas. Você já ouviu lá no Atos dos Apóstolos, aquela grande questão entre a igreja de Pedro e a igreja de Paulo? Já ouviram falar, não já? Parecia que existia uma briga entre as duas igrejas. Na verdade, eram duas perspectivas diferentes de compreender o Evangelho. Pedro, um homem que não tinha estudo, mas que tinha uma profunda experiência de Jesus. E Paulo, um homem que não chegou a conhecer Jesus como Pedro chegou, mas que tinha condições intelectuais, culturais, de ajudar Pedro
a significar tudo o que havia acontecido com eles. Então eram os práticos e os teóricos. Não que São Paulo fosse um homem teórico, não, ele viveu o Evangelho na sua prática. Mas São Paulo, a grande contribuição que ele deixa para nós é justamente ele refletir com profundidade as ações, as palavras e os gestos de Jesus, para nos dar o instrumental, naquela época, as comunidades para quem ele escreveu as cartas, e para nós nos dias de hoje, para que a gente tenha condições de continuar avançando no nosso processo cristão, que é o que ele chamou de mudança de mentalidade. Você permitir que os seus conceitos antigos, pagãos, sejam batizados pelos conceitos de Jesus. E um deles é a proposta deste acampamento, ou Kairós, sei lá o que é isso. Já estão aqui desde ontem, né? Já virou acampamento, né? Construindo a felicidade. Mas o que é felicidade, meu pai? O que é felicidade? Precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós, como cristãos, estamos dobrando os joelhos no chão para pedir a Deus felicidade, mas uma felicidade que não foi batizada pelo Evangelho ainda. Eu queria, para mim ser feliz, eu ter uma casa bonita, eu ter um iate, eu ter bastante dinheiro, eu namorar bastante. Isso é um conceito de felicidade para algumas pessoas. Estou errado? Rapaz, a felicidade mesmo é se meu cabelo fosse liso. Eu ia ser mais feliz se eu fosse mais moreninha. Felicidade, se você for esmiuçar, você vai encontrar os mais estranhos tipos de felicidade. Se eu mudasse meu nome, eu ia ser tão mais feliz. Muitas vezes nós estamos pautando a nossa vida em conceitos pagãos. A gente quer ser feliz, a gente pede a Deus o dom de ser feliz, mas o que nós esperamos que Deus venha nos dar? Realidades pagãs, achando que isso é o verdadeiro significado da felicidade. E por isso tantas vezes não nos sentimos felizes, por isso tantas vezes não sentimos os efeitos do Evangelho em nós. E aí Jesus reúne os seus amigos e dá uma lição sobre o que significa ser feliz. Que você sabe que essa palavra tem uma outra tradução também. Bem-aventurado é aquele que está bem encaminhado. Mas você também já ouviu essa pregação, esse evangelho, começando com a palavra: feliz aquele. Mas aí, quando você começa a escutar o que Jesus está dizendo que é ser feliz, você torce o nariz para ele. Feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é humildade? Humildade vem da palavra humus, que quer dizer o esterco que fertiliza o chão, que faz crescer alguma coisa. O que significa isso para a vida cristã? A humildade está associada à felicidade, sim. A felicidade entra na nossa vida pelas portas da humildade, sim. É um preceito cristão. Então, meu filho, minha filha, quer ser feliz? Desça do salto da arrogância. Arrogante não pode ser feliz de maneira cristã. Você pode até alcançar uma felicidade, mas pagã. Não se iluda. Se você alimenta arrogâncias dentro do seu coração, você ainda não está experimentando a felicidade cristã que a humildade pode trazer. Gente, o mundo é tão diabólico. O mundo é tão diabólico. Nós estamos cercados por estruturas tão diabólicas, que o diabo está entrando dentro dos discursos religiosos e nos tornando arrogantes. Essa é uma grande cilada do diabo nos dias de hoje.
colocar arrogância nos corações religiosos, colocar arrogância nos corações pregadores, colocar arrogância nos corações pastores, porque ele sabe, ele é astuto, que se a pregação estiver saindo de um coração arrogante, ela vai gerar felicidade pagã, que não salva, que não tem o poder de nos levar ao céu, que não tem o poder de nos redimir, mas uma felicidade que vai nos entorpecer por alguns dias, a partir de ilusões transitórias, que em nada poderão nos fazer ficar felizes com a gente. A arrogância no discurso religioso hoje provoca guerras, provoca destruição, provoca separação entre aqueles que dizem que se amam. Mas como é que nós vamos anunciar a nossa verdade sem ser arrogantes, Padre? Do mesmo jeito que Jesus fez, que encontrou as piores pessoas no seu tempo, com amor no olhar, com misericórdia no seu jeito de acolher. E nós precisamos aprender urgente, porque muitas vezes nós perdemos as pessoas, porque nós não somos capazes de reconhecer que a nossa arrogância é um fruto do diabo na nossa vida. Que quando você, por causa do evangelho que você vive, se sente melhor que os outros, ou se sente no direito de apontar o dedo e achar que você tem o pleno conhecimento da vida do outro, que isso? O que eu sei da sua vida? Aquilo que você me permite saber. Mas entre o que você é e o que Deus sabe de você, há um abismo de misericórdia nos separando, minha gente. Como padre, o meu desafio o tempo todo é esse, é olhar de maneira amorosa para a humanidade, olhar de maneira amorosa para as mazelas humanas, não no sentido de querê-las para mim e cultivá-las sem nenhuma responsabilidade, não se trata disso. O cristianismo é o tempo todo proposta honesta de superação de limites, mas ninguém supera os seus limites se antes não os abraçá-los, se antes não for capaz de amar a miséria que há em você, para que a partir do amor que você sente por ela, num gesto de compreender-se à luz do Espírito, você ter condições de superar-se dia a dia num processo de fé que nunca vai ter fim. E porque nunca tem fim, eu nunca tenho o direito de dizer, eu estou pronto, e porque estou pronto, eu sou melhor que você. Não. A humildade é o primeiro passo para que essa felicidade chegue em nós. Amém. Glória a Deus mesmo. A humildade é o primeiro passo para que essa santidade chegue na nossa vida, para que essa felicidade possa ser experimentada. Minha gente, é tão fácil a gente se sentir arrogante. É tão fácil olhar para aqueles que trabalham para nós como se eles fossem os nossos escravinhos. É tão fácil a gente humilhar aquele que não teve as mesmas oportunidades que nós. É tão fácil você se sentir melhor do que o outro por aquilo que você já estudou, por aquilo que você já sabe, por aquilo que a vida lhe deu a oportunidade de construir. É tão fácil você olhar de cima. Mas o caminho é inverso. A felicidade que esse olhar arrogante pode nos dar, ela é temporária, e vai chegar um momento da vida em que ela não vai te alimentar mais. É a decadência dos grandes reinos, é a decadência natural dos grandes impérios, que depois que cresce, sobe, não tem para onde mais subir, só existe um destino: cair. Tem gente que se acha o pavão do reino. Eu sou o mais bonito, eu sou o mais inteligente, e agora todo mundo vai ter de me aturar. Só que se esqueceram
que o pavão que anda hoje no jardim enfeitando, vira espanador amanhã. E a palavra de Jesus nos ensina a viver o momento que você é pavão no jardim, mas sabendo que você é espanador no outro dia. Que o que te alimenta é muito mais do que uma realidade aparente. Que o que te alimenta é muito mais que uma maquiagem no rosto, uma festa bonita para você participar, amigos reunidos. É no momento do despojamento que você vai saber se a felicidade que você construiu é cristã ou se é pagã. É no momento em que você tiver que se despojar de tudo que você tem, de tudo que você é, e sobrar apenas você, de tudo que você faz, e só restar você. É aquele momento em que você terá de dar notícia sobre você. Porque o pior julgamento que nós podemos sofrer na vida, minha gente, não é o que o outro faz de nós. O pior julgamento que nós podemos enfrentar na vida, o pior tribunal, é você mesmo diante do espelho num determinado momento da vida se perguntando: e aí, valeu a pena ter vivido? Construiu felicidades sólidas? Ou você desperdiçou a sua vida correndo atrás de felicidades pagãs? Foi humilde, isto é, permitiu que o seu jeito de ser pudesse fazer crescer vida ao seu redor? Foi o esterco do mundo? Fez crescer ao seu lado quem Deus colocou na sua vida? Aquele funcionário que um dia chegou na sua casa sem saber ler e escrever, e você descobriu que ele não era apenas um ser humano que podia fazer as suas necessidades, satisfazer os seus desejos, mas ele era um ser humano que precisava muito mais de você do que você dele. E naquele momento você se sensibilizou para dar a ele a oportunidade de superar-se, de estudar. Minha gente, eu não sei se pode haver algo mais prazeroso nessa vida do que você olhar para as pessoas que passaram pela sua história e você descobrir que elas ficaram melhores depois que passaram por você. Da mesma forma como não sei se pode haver uma coisa mais triste e decepcionante do que você olhar para aquela pessoa que passou pela vida e você ter de admitir que ela ficou muito pior por causa de você. A nossa humildade vai sempre atrair as pessoas para Deus, para descobrirem o verdadeiro sentido das coisas. Não adianta você querer se enganar com essa história de felicidades temporárias. A verdadeira felicidade nasce da nossa humildade, da capacidade que a gente tem de se acolher e de acolher o outro, de não permitir que nenhum sentimento de arrogância, que nenhuma prepotência se hospede dentro de nós, que norteie o nosso jeito de tratar as pessoas. Nós queremos muito um mundo melhor, mas a gente não quer fazer o esforço que cabe a cada um de nós. Que história é essa então? Essa humildade é necessária demais para que você seja feliz. Quero ter um coração puro, quero ter um coração humilde. Feliz é você que chora, porque será consolado. Jesus parece estar meio louco aqui, né? Como é que eu posso me considerar feliz no momento que choro? É que na verdade o choro está intimamente associado à humildade. É o reconhecimento físico de que em você existe uma fragilidade. Também isso é um fruto diabólico do mundo nos dias de hoje, quando ele nos ensina que a fragilidade é feia, é desagradável, que nós nascemos para ser fortes, que nós nascemos para o sucesso, que nós nascemos para isso, para aquilo. E até mesmo volto a um discurso religioso que só fala disso, que se você ficar amigo de Deus, você vai fazer sucesso, você vai enriquecer, você vai isso, vai aquilo.
Mas e o cultivo das outras riquezas, aquelas que passam pelo nosso coração, aquelas que nos qualificam? Este é o verdadeiro sentido do discurso religioso, é nos enriquecer por dentro, minha gente. Toda e qualquer riqueza que nós alcançarmos externa, material, e não é nenhum problema você trabalhar para isso, todas essas riquezas só terão sentido se você estiver feliz com o coração que tem. De nada vale uma casa bonita, de nada vale se ela não estiver habitada por pessoas que se amam. E o amor vem nas lágrimas que nós choramos, e Jesus sabe disso. Que o amor só se constrói a partir do momento que nós temos disposição de enxugar as lágrimas uns dos outros. Que o amor não é construído somente nos sorrisos. Por isso, bem-aventurados e serão felizes aqueles que tiverem coragem de chorar uns pelos outros, que serão misericordiosos no momento da dor, que tolerarão a tristeza do outro, porque sabem que a tristeza é um instrumento natural do processo humano para crescer. Essa felicidade empacotada, mágica, que nos dispensa da necessidade de chorar, de lutar diariamente, isso é mentira. Ninguém pode ser feliz sem esforço, sem luta diária. Eu tenho medo dessa geração que nós estamos educando a partir dessa filosofia de vida. Tem que ser feliz. Agora tem que ser feliz. Qualquer coisa que te incomoda, não, joga fora. E isso inclui pessoas. Nessa geração não existe espaço para o incômodo. Tudo que nos incomoda, nós queremos ficar livre logo disso, porque nós não estamos podendo perder tempo. Nós precisamos ser felizes, gente. Tenho medo dessa geração que está sendo educada a partir das pílulas. A tristeza é um processo absolutamente normal na nossa vida, mas a mentalidade diabólica de hoje está dizendo que não. Mais de uma semana triste, você vai ter que tomar um remedinho. O quê? 8 dias? Já estou no meu Rivotril há muito tempo. Onde foi que arrumaram essa história que a gente não tem o direito mais de ficar triste? Onde foi que arrumaram essa história que a vida vai ser fácil, que a felicidade consiste em você não ter problemas, e que os problemas podem ser facilmente resolvidos com um comprimido, porque você fica alegrinho depois que toma, letárgico, o mundo pode cair ao seu redor. Eu estava precisando demais daquele medicamento, padre. Tá certo? O doutor está aqui e nós sabemos que a medicina evoluiu para isso, para nos ajudar a enfrentar esses momentos difíceis, e para isso existe medicamento sim, mas para isso tem que ter critério. Os nossos médicos muitas vezes estão mais loucos do que nós, receita remédio numa facilidade, manda a gente ficar entorpecido dia e noite. Tem muito médico mais louco, mais doente que você, cuidado. Não tenha medo das tristezas que fazem parte do seu processo, minha gente. Antes de procurar a pílula, procure dentro de você o que realmente está acontecendo. Por que você está tão incomodado? Por que você parou de dormir? Por que você está tão triste? Não seja estranho a si mesmo. Chore, e no momento que você chorar, busque entender, interprete essas lágrimas que estão caindo, porque são elas que lhe darão os caminhos da sua mudança. Bem-aventurados os que choram, sem precisar ir para um velório, que nós estamos proibidos de chorar, já falei isso. Estão retirando o nosso direito de ser frágeis. Olha, tudo com o zoião desse tamanho assim para a gente. Nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos mergulhados numa mentalidade pagã, cujo cristianismo
não está contemplando a realidade humana. E cristianismo que não contempla as realidades humanas aliena, não serve para nada, nos retira do eixo da história. Sabe, eu tenho falado essa semana, nós estamos no trecho na estrada desde o domingo, cada dia num lugar. E ao longo dessa semana Deus me suscitou uma frase que eu falei em todos os eventos que nós tivemos e vou falar aqui para vocês. Se 1000 vezes eu tivesse de escolher ser cristão, 1000 vezes eu escolheria. Tenho um profundo respeito pelas outras religiões, tenho um profundo respeito por quem não crê da mesma forma que eu, tenho um profundo respeito pelos que são cristãos, mas são diferentes de mim, mas preciso lhe dizer, que a cada dia que passa, o meu fascínio pelo cristianismo, na sua capacidade de unir realidades celestes e realidades humanas, me fascina cada vez mais, cresce cada vez mais dentro de mim. É maravilhoso, minha gente, saber que Deus senta à margem do meu rio, do rio da minha vida, e chora comigo as minhas dores. É maravilhoso dar a Deus a liberdade de ser Ele quem é, de não ser um Deus que se move pelas minhas vontades e pelas minhas rezas, muitas vezes desequilibradas, que fica pedindo para Ele felicidades pagãs, e depois fica chateadinho porque Ele não fez o que eu pedi para Ele. Eu não quero viver um cristianismo que me coloque diante de um Deus que eu considero muito mais inteligente do que Ele. Eu não quero viver esse cristianismo não, onde eu me interpreto mais sábio que o próprio Deus, no meu próprio jeito de rezar. Oh meu Deus, ele está tão sofrido, faz alguma coisa, olha só a situação dele. Como se eu soubesse o que é melhor acontecer. Eu não quero esse cristianismo para mim, que perde a fé no momento em que o meu paciente de câncer morre, porque eu pedi que ele não morresse. Eu não quero essa fé que me infantiliza, a ponto de pensar que Deus vai realizar todas as minhas vontades. Ele não vai realizar as minhas vontades. Você sabe por quê? Porque Ele me ama, e quem ama de verdade não realiza as vontades do outro de maneira que Ele quer, vai realizar as vontades de acordo com as minhas necessidades. Dê a Deus liberdade de ser Ele quem é. Ele sabe muito mais do que você sabe sobre você mesmo. Vocês já me escutaram falar daquela grande mudança que Deus realizou no meu coração em Pentecostes, o ano passado? Lembra que eu contei para vocês? Já falei várias vezes no meu programa. Qual foi a grande mudança que Deus realizou na minha vida naquele Pentecostes? Primeiro, foi pensar o projeto do CD Estou Aqui, que depois se transformou no projeto Queremos Deus, que é o trabalho que nós realizamos aqui na Canção Nova. Para mim, minha gente, o DVD e esse CD Queremos Deus é o grande filho de tudo aquilo que Deus realizou na minha vida há 2 anos atrás, lá em Jerusalém, quando eu me senti fisicamente visitado pelo Espírito Santo, e uma coisa mudou aqui dentro de mim. E sabe o que foi? A principal mudança que Deus realizou na minha vida, Deus disse para mim assim, claramente, como se eu pudesse escutar a voz de um outro homem: Padre Fábio, não tenha medo dos meus nãos. Quando a vida lhe proibir de fazer aquilo que você quer, quando o seu projeto não der certo como você gostaria que fosse, porque eu, o teu Deus, vou te dizer sim quando lhe dizer não. Eu vou lhe proteger através do meu não. E eu assumi isso como um projeto de vida. Você não sabe a paz que eu estou vivendo. Você sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu luto para que aconteça, para que seja de acordo com aquilo que eu pensei, quando não acontece, eu tenho certeza,
é minha fé, faz parte hoje da minha profissão de fé, que é Deus me protegendo. Aquilo não seria bom para mim, e Ele vai me dizer sim quando me diz não. E assim eu vou sendo feliz, porque eu não vou ficar lá, aconteceu. Que ingratidão, meu Deus. Vira as costas e continua. Vamos ver o que ele disse aqui. Você já parou para pensar como você fica paralisado no seu processo de fé, porque você fica insistindo que Deus dê exatamente aquilo que você pediu para Ele? Você já parou para pensar que muitas vezes você não é feliz, é porque você insiste que Deus faça na sua vida o que você considera importante para a sua felicidade? Ele sabe muito mais do que você, é só você viver bonitinho. Faz a lição de casa, levanta todo dia de manhã, escova esse dente, que ninguém merece mau hálito, lava essa cara, toma um banho, faz alguma coisa por você e vai viver. Vai fazer de tudo para ser humilde nas pequenas coisas. Vai jogar fora as sacolas de arrogância que muitas vezes nós levamos com a gente. Vai tratar bem as pessoas que vivem com você, que lhe prestam serviços, ou a quem você presta serviços. O evangelho é muito simples no dia a dia, minha gente. É a gente não matar, é a gente não fazer fofoca. Esse é mais difícil. É a gente não desejar o mal do outro. É a gente preservar a própria saúde, é a gente se alimentar bonitinho. Por quê? Porque eu sei que meu organismo precisa de saúde. Eu fazer de tudo para que a minha cabeça esteja bem. Quando os sentimentos opressivos, os pensamentos opressivos me vierem, eu vou ocupar a minha cabeça com coisas boas. Eu vou chorar. Eu vou jogar fora aquela tristeza que está me aporreando, para que eu não precise das pílulas que me entorpecem. Porque nós não queremos esse cristianismo de fachada, pagão. Isso é muito duro de dizer, mas é uma verdade. Em muitos cantos do mundo, o cristianismo é pagão, porque Deus já está fora da história. O evangelho não faz parte do projeto. Tem muito cristão que vive sem o evangelho. Criou uma forma à parte, secundária, mas está aqui. Se você quer ser feliz, prepare-se para a dureza das bem-aventuranças, que isso aqui não é moleza não. Jesus fala que para a gente ser feliz, nós temos de ser humilde, nós temos que chorar, nós temos que ser mansos. Ai meu Deus do céu. E o que eu faço com essa braveza? Converte. Pensa duas vezes antes de achar que você está magoado e que você tem o direito de gritar com o outro. Põe na coleira. Tem de ser manso. E mansidão não significa aquela coisa frouxa não, viu? Gente frouxa, está lá. Tanto faz, está indo para ver, não. Mansidão no sentido de ser capaz de dominar todas as paixões que você tem dentro de você, que muitas vezes lhe motivam a ser o pior ser humano do mundo. Ser manso e humilde de coração. Essa é uma receita de felicidade, que é brava de ser seguida. Jesus disse que é feliz quem tem fome e sede de justiça. Em outras palavras, quem está sendo injustiçado. Se quiser, você pode pegar sua sacolinha e ir embora. Foi o que os discípulos fizeram. Você sabe que depois de um determinado momento de convivência com Jesus, alguns discípulos, cascaram fora. E aí Jesus olha e fala assim: por que vocês não vão também? Pega a sua sacolinha e vai embora. Você não é obrigado a ser cristão. Você não é obrigado a ser humilde. Você não é obrigado a ser manso. Você não é obrigado a ser, a viver esse contexto de injustiça. Por quê? Você é livre. Se um dia te colocaram na pia batismal
e seus pais te representaram com seus padrinhos, você tem todo o direito de se rebelar e dizer: a partir de hoje eu não quero mais. Eu sou budista, agora eu sou zen. A partir de hoje eu sou agnóstico. Eu acredito em Deus, mas eu sou espiritualista. Acho que Deus está em tudo, está em todos. Tudo bem, mas eu quero ver os frutos desse espiritualismo na sua vida, para ver se realmente é um fruto de Deus, se é um fruto do Espírito. Pode mudar de religião, pode fazer o que você quiser, mas se você ficar aqui, seu código de felicidade está aqui, em Mateus 5. Se vira com ele. Eu me viro e você se vira. Só que de vez em quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos nas nossas comunidades, nos domingos, nos sábados. Para quê? Para a gente celebrar junto o que nós estamos lutando, para que esse código de felicidade realmente haja na nossa vida. Para isso nós rezamos todos os dias, nós nos encontramos, e nós olhamos na cara um do outro para identificar: esse aqui está sofrendo as mesmas pelejas que eu. Isso é bom demais. Olha quanta gente aqui na Canção Nova, quanta gente nos assiste em casa, e pensar que todas essas pessoas estão aqui, dispostas a pautarem a sua felicidade em Mateus 5, que não é uma felicidade empacotada, que não é uma felicidade mágica, mas é uma felicidade que chegará ao nosso coração pelo esforço diário de nós nos tornarmos um ser humano melhor. E essa é a proposta cristã, minha gente. Esqueça o conceito de perfeição, viu? Você não tem de ser perfeito, você tem de ser santo, só isso. Perfeição é doença. Nós interpretamos de maneira muito equivocada aquela palavra: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Nós interpretamos de maneira muito equivocada, e aí geramos neuroses dentro de nós, porque quem é perfeccionista sabe muito bem o mal que se causa. Quem é perfeccionista aqui? Tenha coragem de levantar o dedo. Você sabe o tanto que você sofre por causa dessa porcaria, não é verdade? Muito. O perfeccionista é aquele que está o tempo todo se punindo por aquilo que não consegue. Isso não é cristianismo. Isso é paganismo fantasiado de cristianismo. Volto a dizer, nós vamos encontrar o tempo todo um cristianismo paganizado, onde a partir do nosso perfeccionismo nós não toleramos os imperfeitos, ou nós olhamos para eles com ar de superioridade. É cura que Deus tem de realizar na nossa vida. Livra-nos da perfeição, Senhor, mas conduza-nos ao caminho da santidade, porque santidade é o acolhimento diário das suas fraquezas, para poder transformá-las em virtude. Foi isso que os santos fizeram, e é isso que os santos de hoje têm de fazer. Livrar-se de todo e qualquer sentimento que queira lhe colocar num caminho de perfeição, porque a perfeição não existe. Nós somos humanos, e o cristianismo nos ensina que a concupiscência, que a fragilidade morará no nosso coração, na nossa alma, e que a vida cristã é o combate diário para que essa concupiscência não prevaleça, para que essa fraqueza não prevaleça sobre nós. Para isso a ação da graça de Deus na nossa vida. Para isso a ação da graça de Deus na nossa vida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felicidade. Felizes são aqueles que são misericordiosos no dia a dia. São aqueles que o coração ainda existe, tem espaço. O conceito de misericórdia é esse: o meu coração tem espaço para o seu. Agora, bem-aventurados os puros de coração.
porque esses verão a Deus. Eu fico pensando que na nossa experiência de Deus, nós temos de esquecer todos os dias o que nós sabemos sobre Ele, para que Ele nos surpreenda com a sua verdade, que é sempre nova. O Deus vivido de ontem se apresenta hoje como uma novidade. Por quê? Porque você é novo hoje. Não estou falando de verdade de fé, viu? Estou falando da sua experiência pessoal. O Deus que lhe motivou a viver ontem tinha motivos diferentes para você do que o que Ele apresenta hoje. O que Deus lhe apresentou para viver ontem é diferente do que Ele lhe apresenta hoje. Pureza de coração, para que você veja quem realmente Deus é, para que Ele tenha condições de se apresentar na sua vida com toda a sua verdade, com toda a sua grandeza, mas sobretudo com sua capacidade de lhe amar, porque essa é a grande novidade, minha gente. Essa é a verdade revolucionária que Deus trouxe ao mundo. Deus ama cada um de nós, apesar de todas as nossas fraquezas, apesar de todas as nossas misérias. Deus nos ama. E a vida cristã é uma resposta desse amor. Eu sou amado por Deus, então eu vou viver de um jeito que esse amor possa me atingir diariamente. Para que você tenha condições de ser feliz, mas ser feliz do jeito certo. Investigue bem o seu coração, investigue bem os motivos da sua vida. Não tenha medo de investigar tudo aquilo que você é e identificar qual é o conceito que você tem de felicidade, o que realmente lhe faz feliz na vida e o que você tem feito para alcançar essa felicidade, para você não correr o risco de ficar investindo num projeto que vai dar errado. Felicidade pagã não realiza o nosso coração por muito tempo. A felicidade cristã, que é pautada nesses ensinamentos de Jesus, sabe por que ela nos realiza a vida inteira? Porque ela muda o nosso coração para melhor. E é lindo isso. Você sentir que à medida que Deus entra na sua vida, o seu coração fica melhor. Que quanto mais você experimenta Jesus na sua história, você é melhor mãe, você é um pai melhor, você é um irmão melhor, você é um amigo melhor, porque Deus está agindo no seu coração. E isso sim será motivo de felicidade para cada um de nós. Quando chegar o momento do seu julgamento, volto a dizer, não o que o outro fará de você, mas o julgamento que você se fará naquela hora. Quando você precisará responder a você mesmo, se a vida que você viveu, valeu a pena ter vivido. Se aquilo que você escolheu para ser seu, valeu a pena ter escolhido. Todo esse esforço de pautar a nossa vida em Mateus 5, é para que a gente tenha condições de responder a essa pergunta com satisfação. Lutei sim. Lutei para ser humilde, consegui alcançar essa misericórdia, livrei-me das arrogâncias do meu coração e estou envelhecendo bem. E estou envelhecendo do jeito certo, e estou me sentindo feliz lá no fundo, sem a necessidade de nenhum medicamento. Eu estou me sentindo muito satisfeita em ser quem eu sou. Ah, minha gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu vivi uma experiência que me marcou muito essa semana, quando eu estava em Belo Horizonte. Eu fui visitar no hospital a mãe de uma amiga muito querida, Dona Violeta. Ela estava na UTI
E quando eu saía da UTI, uma mulher muito bonita à porta, com outro rapaz com ela, me disse assim: Padre Fábio, o senhor pode visitar a minha sobrinha aí dentro? E eu não podia, eu já estava muito atrasado. Eu tinha um evento em Nova Lima, que era uma cidade vizinha. Isso já era 8 da noite, o meu evento era às 9. Eu tinha que tomar banho, jantar e ainda viajar essa distânciazinha. Eu falei para ela: você se importa se eu tentar vir amanhã cedo antes de eu ir embora? Porque agora eu estou muito atrasado. E aí, imediatamente ela me ofereceu um olhar que disse tudo. A boca disse uma coisa: não, tudo bem. Mas o olhar disse outro. No olhar ela dizia para mim: não, padre, é urgente. Nós não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui. E aí, convencido não pelas palavras dela que me autorizavam a ir embora, mas convencido pelo olhar que me pedia que ficasse, eu preferi atrasar o evento. Então tá bom, vamos lá. Aí vou... Não fiz mais que a minha obrigação. E na verdade o que Deus estava preparando era para mim, não era para a menina que eu ia visitar. Aí pedimos a autorização novamente, porque é hospital, né? Você tem que ter autorização, era fora de hora. Entrei lá, encontrei uma jovem bonita, 23 anos, que começou com um sintoma de gripe. E 3, 4 dias depois, minha gente, aquela menina estava entre a vida e a morte. Isolada, aquele lugar da UTI onde você tem que ficar isolado, onde a gente tem que chegar de máscara, com aquelas roupas especiais. E aquilo até me fez me sentir mal, sabe? Mas eu fui daquele jeito. E quando eu cheguei perto do leito, ela me olhou, e eu falei assim: minha filha, a sua tia que está ali fora me pediu que eu viesse aqui lhe dar uma bênção, você aceita? E ela falou assim: claro, padre. E nisso as lágrimas começaram a descer-se no rosto daquela menina. Eu fiz uma oração por ela naquela hora, pus a mão na cabeça dela, rezei, pedi a Deus que visitasse aquela vida, que orientasse os médicos para fechar logo aquele diagnóstico, para que aquela menina não morresse antes da hora. Eu apresentei a ele qual era o meu desejo, porque eu estava impactado pelo olhar de quem amava aquela menina que até então eu não sabia que existia. Eu tinha vivido até aquele momento sem saber da existência daquela menina, mas o olhar daquela tia me fez entender o quão seria difícil se aquela menina partisse. E depois que eu abençoei aquela menina, eu tive tempo de olhá-la, e eu fiquei muito comovido com aquilo que eu vi, minha gente, que não passa pelas palavras. O que aquela menina podia me oferecer de si mesma? As lágrimas, o vírus contagioso que ela tinha, que apartava de tudo que ela amava, que a separava dos amigos. Aquela menina sentadinha assim na cama, bonita, um sorriso bonito para mim. Sabe o que eu me pus a pensar? Olha que coisa boba, mas foi o que eu pensei na hora. Pensei nas roupas bonitas que ela devia ter, nos sapatos de salto que ela certamente tem, nas maquiagens que ela guarda dentro do armário dela, em tudo aquilo que faz parte do universo, que até 4 dias alimentava aquela menina. Até 4 dias atrás aquela menina se arrumava, ela se encontrava com os amigos, ela ia às festas. Até 4 dias atrás o mundo daquela menina estava inteiro.
E ouso dizer que era sim uma pessoa feliz, porque o feliz você identifica logo. Mas de repente um fato, um acontecimento inusitado, fez com que aquela menina estivesse ali naquele momento toda despojada. Ela só estava embrulhada numa camisola branca, típicas dos hospitais, igual a todas as outras que você sabe que existem. A roupa nos diferencia. A escova que você faz no cabelo, para ficar mais bonita, para você ficar mais feliz. E é nesse ponto que eu quero lhe dizer, que Deus me levou lá dentro daquela UTI para ver e aprender isso mais uma vez. Que chega o momento da vida, e a gente não sabe quando será, que nós também teremos de nos despojar de tudo que nos veste, e ter de dar conta da existência sem esses recursos. Naquele dia, a menina não tinha os seus sapatos, a menina não tinha suas roupas, não tinha suas maquiagens. Ela precisava lutar com a vida, pela vida, apenas com a sua pele. Era só o que ela tinha. E escondido naquela pele, um sonho certamente de futuro, de se casar, de ter filhos. E costurada naquela alma que a gente não enxerga, no interior daquele coração, tudo o que aquela tia na porta representava para ela. Os amores que ela vive, certamente aquela menina é amada. As pessoas que fazem parte da sua história, os amigos que ela tem, que ela certamente gostaria de ter ao lado dela naquele momento, mas não podia. Ali estava, minha gente, a felicidade de Mateus 5, que não é uma felicidade pagã. O sorriso que aquela menina me ofereceu, com todo aquele despojamento, eu ouso dizer a vocês, sem saber a religião que aquela menina vive, sem saber da vida dela, eu ouso dizer a vocês, que Deus sorriu para mim, através da Carolina. Que Deus sorriu para mim, que primeiro, Deus chorou para mim, no choro daquela mulher, que me falou: padre, pare a sua vida tão corrida, e dê atenção a quem eu amo agora. Que a sua agenda espere, porque nesse momento eu gostaria que o senhor estivesse ao lado de uma pessoa que eu amo. Deus chorou para mim, nos olhos daquela mulher, e sorriu para mim, no sorriso daquela menina. Fico pensando, minha gente, que nós também vivemos esse despojamento de vez em quando. Não são poucas as oportunidades que você também tem de experimentar essa solidão, de estar apartado, nem tanto fisicamente, mas quando você sente que o seu sofrimento, que a sua dor não é compreensível ao outro, não é verdade? Quantas vezes na vida a nossa dor não é compreensível ao outro? Quantas vezes você também fica despojado de tudo que você tem material, de tudo aquilo que você construiu, e absolutamente nada serve naquele momento do seu sofrimento? A casa bonita, o carro, a conta bancária, isso não te socorre de sentir-se só. E nessa hora nós entendemos que nós só teremos condições
de viver esse despojamento se a nossa felicidade estiver pautada em Mateus 5? Na humildade, na misericórdia, na simplicidade, na verdade. Quando nós temos coragem de olhar para aquilo que realmente nos realiza, e num gesto de fúria, jogar tudo fora, passar a mão nessas estantes imaginárias, onde nós colocamos o que nos faz felizes, e ter coragem de colocar acima de tudo isso, uma felicidade superior que dá sentido às outras. Volto a dizer, não é nenhum problema você ter o que você tem, desde que o que você tem não lhe impeça de amar e ser amado. Não impeça de se amar. Não é nenhum problema você conhecer o tanto que você conhece, ter estudado tudo que você estudou, desde que o que você estudou não lhe impeça de amar e ser amado. Não é nenhum problema você ter a autoridade e o poder que você tem alcançado na vida, desde que a sua autoridade e o seu poder não lhe impeçam de amar e ser amado. Porque em última instância, o que nos faz felizes são os que nos esperam na porta da UTI. Estes sim nos fazem felizes. Em última instância, o que realmente te realizará é saber que naquela porta existem algumas pessoas que seriam capazes de dar a vida por você. Porque isso é ser feliz, minha gente. E sem nenhuma pretensão, o cristianismo bem vivido, não contaminado pelo paganismo de hoje, que nos ensina felicidade através de coisas transitórias. O cristianismo na sua pura essência, quando nos ensina a doar a nossa vida aos que nós amamos, quando nos ensina a fazer uma experiência de Jesus, que seja capaz de transformar o nosso caráter, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ser, sem nenhuma pretensão de querer ser melhor que os outros. O cristianismo é a melhor religião para proporcionar isso a nós. E volto a dizer, eu digo isso porque eu experimentei que se eu tivesse de 1000 vezes decidir o que ser, 1000 vezes eu decido ser cristão, porque esse é o melhor caminho que nos faz ter o céu e o céu e a terra nas mãos. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos iam desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando falo pela tua voz e me diz coragem, que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Isso é esse refrão: feliz aquele, bem-aventurado aquele que tem na vida alguém que seja capaz de segurar na sua mão
e de lhe ensinar essa verdade belíssima, que Deus ama você, que Ele reconstrói todos os sonhos nossos que foram destruídos pela vida, que mesmo no momento máximo do despojamento, quando não nos restarem os recursos que tantas vezes nós usamos para tentar ser felizes, não faltar alguém que esteja ao nosso lado para compreender a vida. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Que Deus me ama, que Deus me ama, eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Mais uma vez, que Deus me ama, que Deus me ama, eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, Deus me ama, eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz. Olha, dois motivos insuperáveis para a gente voltar para casa sentindo-se feliz. Deus me ama e eu não estou só. Deus me ama e eu não estou só. E pela voz do outro, pela voz daquele aborrecido lá na sua casa, que às vezes você briga o tempo todo, mas ama. Passa aí um filme agora na sua cabeça de todas as pessoas que dão sentido à sua vida, que seriam capazes de esperar na porta da UTI por você. São essas pessoas que fazem a sua vida ser feliz. É ao lado delas que você é convidado a viver as bem-aventuranças, na tolerância, no amor, na misericórdia, na humildade. Nós não queremos um mundo mágico. Deus nos fará felizes a partir do chão que Ele nos plantou. É lá na sua casa o território da sua felicidade. Não a felicidade utópica, romântica que tantas vezes nós imaginamos. Não, a felicidade concreta, que é feita de dificuldades, de problemas, de lutas. Cristã, sem paganismo. E é lá que você vai precisar viver a coragem de ser quem você é. Pela sua voz que me diz coragem.